Olá, galera do nosso canal, chegando agora nesse momento com mais uma videoaula para vocês. Hoje iremos tratar de um assunto de suma importância para vocês. Por que, professor Marcos, todo assunto não é importante? É importante, mas esse assunto de hoje é um assunto certeiro na nossa prova Brasil, é um assunto certeiro na prova do SAEP e é um assunto certeiro até no Enem, quando lá na frente vocês forem fazer o Enem. Então vocês que estão aí, fica ligadinho aqui na nossa aula, não perde por nada essa nossa aula e eu já peço a você, compartilha aí para um colega seu, aquele colega que vai fazer o Enem, aquele colega seu que vai prestar Enem, vai prestar vestibular esse ano. Essa aula não pode faltar no currículo dele. Porque nós vamos falar de nada mais, nada menos de que artigo de opinião. É isso mesmo. É o gênero artigo de opinião. É o gênero que é pedido no Enem. A redação do Enem é um artigo de opinião. Desde quando foi criado o Enem, há mais de 20 anos, o que se pede na redação, o que é proposto na redação, é para se fazer um artigo de opinião. Então, nós vamos começar nossa aula falando sobre o que é a estrutura do artigo de opinião. Artigo de opinião é um gênero textual que se enquadra dentro do tipo argumentativo. Vocês sabem que existem tipos textuais como narrativo, descritivo, injuntivo e argumentativo. O artigo de opinião é um tipo de texto que vai se enquadrar no tipo argumentativo. É preciso vocês saberem que quando vocês vão produzir um artigo de opinião, esqueçam a narração de lado. Muita gente comete essa gafe, ou seja, comete esse erro, escrever um artigo de opinião pensando que está escrevendo uma narração qualquer. Não é isso. Para você fazer um artigo de opinião, a palavra já está dizendo, é se expressar dando a sua opinião sobre um determinado assunto. Mas essa sua opinião, ela tem que ser pensada de forma coletiva. Opa, olha uma dica aí. Já pensada de forma coletiva. Ela não só pode ser pensada, eu vou falar sobre o sistema carcerário no Brasil. Eu vou dar somente o que eu penso. Sua redação, seu artigo de opinião já vai começar errado. Você tem que pensar de forma coletiva para você iniciar o seu artigo de opinião. Artigo de opinião é um gênero textual que circula aí muito em jornais, em revista, hoje nos blogs, As cidades, elas contratam jornalistas, contratam repórteres para fazer artigos de opinião sobre determinado assunto, sobre o saneamento básico da cidade, sobre a violência contra a mulher, sobre o preconceito, sobre a questão dos empregos na cidade. Tudo isso merece um artigo de opinião, tá certo? Então, o artigo de opinião, ele começa com o tema. Opa, você que tá cochilando aí, não cochile agora, tá certo? Porque aí senão você vai perder nossa aula, que é isso, né? Então fica com a gente. Artigo de opinião começa com o tema proposto. Muitos de vocês confundem tema com título. Opa, não tem nada a ver. Tema é a ideia sugerida para o desenvolvimento da produção do seu artigo de opinião. E o título é a sua criação. O título é a sua criatividade posta num papel, tá certo? Então não confunda mais. Tema é aquela ideia principal, é o assunto que você vai abstrair e vai desenvolver o seu artigo de opinião, tá certo? Então não esqueçam disso. Tema, todo artigo de opinião, ele tem que abordar um tema. E o título é o quê? O título é o que você vai criar. Ele pode ser o mais criativo possível. Use um título que chame a atenção. Algumas redações, alguns artigos de opinião, eles nem precisam de título. Certo? Quando vocês vão fazer a redação do Enem, algumas vezes ele diz, dê um título proposto. Aí tudo bem, é obrigado. Mas umas eles deixam aberto para que você crie o seu título, ora você já começa o seu artigo de opinião desenvolvendo o tema. Agora, o tema tem que estar presente no seu artigo de opinião, ok? Então, pensou no tema, você já subtraiu aquela ideia central, aquele assunto importante,
Então você começa a desenvolver. Aí nós passamos para a estrutura do artigo de opinião. Como é essa estrutura, Marcos? Essa estrutura começa com uma introdução. Nessa introdução tem que vir o que nós chamamos de tese. A tese do artigo de opinião, que é aquela ideia defendida. Por exemplo, se eu vou falar sobre o sistema carcerário do Brasil, é o tema que eu estou pegando aqui, digamos. Então, na minha tese, eu já começo dando uma introdução. Como é que está esse sistema carcerário do nosso Brasil? É precário, né? É defasado, que a justiça é muitas vezes corrupta, que a justiça é falha, que muitos presídios não chegam a corrigir nenhum dos erros daqueles que estão lá. Enfim, a tese, você vai adentrar em cima do tema central. Isso no primeiro parágrafo que nós chamamos de introdução. Na estrutura, o corpo do artigo de opinião. Ok, galerinha? Na sequência, nós passamos para o desenvolvimento. E o que é esse desenvolvimento do artigo de opinião? O desenvolvimento, cabe aí você fazer, é muito importante você lembrar, é onde vai entrar os argumentos e os contra-argumentos. O que é argumentar? É você ter certeza daquilo que você está falando. Se eu estou falando do sistema carcerário do Brasil, do sistema penitenciário brasileiro, aí eu posso lá argumentar, trazer um fato histórico, né, nesse desenvolvimento, que o sistema carcerário do Brasil está falido desde 1900 e não sei quanto, que o sistema carcerário brasileiro, desde a Revolução Industrial, vem sofrendo por transformações, mas nunca melhorou. Um exemplo, né? Então, eu trago um fato histórico, isso é um argumento. Ou eu apresento um argumento de um especialista sobre o assunto. Eu coloco nesse meu argumento, nesse desenvolvimento, falando sobre, digamos, um delegado que deu a sua opinião sobre o sistema carcerário. Então eu lembrei daquela frase dele e eu reconstruo, segundo fulano de tal, o sistema carcerário no Brasil precisa de mais investimentos para garantir a segurança da sociedade. Então você veja, você usou um argumento de autoridade. O que é esse argumento de autoridade? É a pessoa que tem conhecimento do assunto que está falando sobre aquilo. Então, veja, argumentar é você ter a certeza daquilo que você está falando. É você expor o conhecimento sobre aquilo que você está falando. Professor, o que é que eu faço para adquirir conhecimento e fazer uma boa redação, fazer um bom artigo de opinião? Não existe caminhos, o caminho é ler. O caminho é estar bem informado, o caminho é você assistir telejornais, o caminho é você ler noticiários, o caminho é você ler. Se você ler bastante, pode ter certeza que você vai fazer um excelente artigo de opinião, certo? Na estrutura ainda, voltando para a estrutura, nós já vimos a introdução, que tem a tese, vimos o desenvolvimento que entra os argumentos e o contra-argumento. O que é o contra-argumento? Contra-argumentar é você falar aquilo contrário, o que é que ele causa? Quais são os problemas que o sistema carcerário causa para a sociedade brasileira, né? Que muitas vezes se investe muito mais no sistema carcerário do que na educação, que se gasta muito mais com um preso do que com um estudante. Então isso é um contra-argumento sobre aquilo que você está falando. Isso você coloca também no desenvolvimento do seu artigo de opinião, tá certo? Na estrutura ainda nós temos a conclusão. Vamos concluir nosso artigo de opinião. Professor, existe uma estimativa de parágrafos. Opa, muito bem lembrado. Nunca faça um artigo de opinião em versos, certo? Use sempre o estilo de parágrafos, certo? Muito cuidado quanto a isso. Não se usa música, não se usa poema, não se usa soneto, não se usa cordel. Artigo de opinião é uma escrita em parágrafos. E quantos parágrafos eu faço? Isso vai muito da sua escolha, mas nunca faça menos de 4 parágrafos. É o mínimo.
você faz um para a sua introdução com a tese, 2 para o desenvolvimento, que é com os argumentos e contra-argumentos, e um quarto parágrafo para o que nós chamamos de conclusão. Eu concluo como, professor? Você pode concluir o seu artigo de opinião dando e mostrando toda aquela realidade que existe de acordo com aquele tema que você está abordando. Você pode concluir com uma pergunta, deixando uma indagação. Será que o sistema carcerário no Brasil um dia vai ter uma solução? O que falta ser feito para o sistema carcerário do Brasil ter uma solução? Então você vai deixar essa indagação. Você vai deixar esse leque aberto para que as pessoas possam fazer essa interpretação, quem vai estar lendo seu artigo de opinião. Ou você não precisa terminar com indagação, você pode terminar com afirmação, com uma exclamação, certo? Precisamos melhorar o sistema carcerário no Brasil, o sistema carcerário no Brasil precisa de mais investimento, enfim. Você tem que concluir, fechar tudo aquilo que você falou nos parágrafos anteriores, agora você conclui na conclusão, tá certo? É importante falar que um artigo de opinião, ele apresenta características básicas. Quais são essas características básicas? Norma padrão da língua. O que é norma padrão da língua, professor? Evite erros ortográficos. Muito cuidado com a pontuação. Terminou o parágrafo, ponto, e começa no outro parágrafo com letra maiúscula. Acentuação gráfica da palavra. O uso culto da língua, ou seja, eu vou evitar gírias, eu vou evitar palavras reduzidas, né? Muitos de vocês, quando vão produzir um artigo de opinião, danado aí, corta isso do teu artigo de opinião. Os jargões, o que são jargões? São palavras ou expressões que todo mundo usa no artigo de opinião, como por exemplo, atualmente o nosso Brasil. Esquece esse atualmente. E como é que eu começo, professor? Muitos sugerem que nós começamos os nossos artigos de opinião com o verbo na terceira pessoa. Entende-se que o Brasil precisa melhorar, compreende-se, seria necessário, era possível que o Brasil melhorasse. Então, você não começa com esses jargões nos dias atuais, atualmente. Isso é muito manjado já, ou seja, isso é muito já próprio de muitas pessoas que fazem. Então, isso muitas vezes você pode perder pontos quando você for produzir o seu artigo de opinião. Muito cuidado quanto a isso, tá certo? Então, uso padrão da língua, é importante falar isso. Quando você termina de produzir o seu artigo de opinião, é necessário você dar aquela revisada básica. Releia para você mesmo. Esse meu texto está legal? Esse meu texto está compreensível? Quando eu ler, será que tem pessoas que vai realmente entender o que eu escrevi aqui? Isso vai chamar a atenção? O que eu estou colocando aqui como argumento, isso vale a pena? Então, tudo isso é muito importante que vocês saibam desses detalhes para que nós possamos fazer um artigo de opinião bem legal, bem estruturado e, claro, fazermos e conseguirmos o mérito que nós queremos, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer assunto, qualquer dúvida sobre artigo de opinião, esse gênero importantíssimo, vocês vão estudar lá agora, vocês vão estudar lá quando vocês chegarem na frente, quando vocês for fazer o Enem. Sempre vocês vão precisar estudar artigo de opinião. É um gênero textual que vai acompanhar vocês para sempre, tá bom? Então, fica a dica aí, que eu já disse, vou dizer de novo, reforçando. Compartilha nossos vídeos, dá o like, se inscreve no nosso canal, pede para os teus amigos se inscrever também no nosso canal e fazer com que o conhecimento chegue a muitas outras pessoas, tá certo? Porque você sabe, a educação é um ato de amor, por isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Forte abraço, até a próxima!